Câmbio, câmbio. Então, pra onde os judeus acham que vão quando morrem? Aonde você acha que vamos? Eu não sei, é por isso que eu tô perguntando. Por que você está perguntando tudo isso? Eu só quero saber o que acontece. Acha que isso faz parte do plano infinito de Deus? Acha que sua religião em si é uma farsa? É só pra poderem ter mais feriados pra não irem trabalhar? Opa, tenho que ir. É o Bourrois. Bem, amigos aí do canal, tudo bem com vocês? Por aqui tudo tranquilo, curtindo uma natureza, um bom prana e buscando as frequências mais incríveis pra trazer aqui no canal. Muita coisa está sendo trocada por aqui, planos de conspirações mundiais e ao mesmo tempo muitas soluções aí pros problemas da humanidade. E dentro desse nevoado aí todo, dentro dessa nozeira toda de informações aí, uma coisa tá me chamando muita atenção, principalmente agora que eu tô entrando em contato com muitos canais aí do YouTube, muitos pesquisadores com sites aí, metendo mesmo o bedelho nessa nova ordem mundial, especificando aí documentos, trazendo informações novas, relevantes. São muitos e muitos pesquisadores que estão entrando em contato aqui com o canal e eu tô sentindo essa necessidade de bater nesse ponto nevrálgico. Tô sentindo que eu vou perder muita amizade por causa disso, mas eu tô sentindo que tu, que tá ouvindo essa transmissão, que sabe que vale a pena pegar a verdade, doa quem doer, vai dar atenção pro argumento do teu amigo Ozzy Pena, porque tem muita coisa a ser falada sobre a tal da Bíblia. Cristianismo. Com todo respeito às igrejas, né? Com todo tato, nós vamos ter que entrar nesse assunto, porque muito pesquisador, muito estudante aí que começa a ver esse buraco todo da nova ordem mundial, todas as agendas aí de dominação global que eles estão agora botando tudo em prática, começa a ver tudo isso, acaba correndo pra Bíblia, acaba correndo pra um cristianismo meio tosco e acaba caindo numa outra manipulação muito pior. E no vídeo passado acabei falando sobre isso, recebi algumas mensagens meio ásperas por aqui, me senti na obrigação de atender, pelo menos tentar responder tudo que estão perguntando sobre a Bíblia, sobre o cristianismo, qual a minha opinião em cima disso tudo, né? Como que eu me posiciono, qual a tua religião, Ozzy Pena. Pra quem me segue nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, eu consigo falar muito sobre isso, toda hora tô postando alguma leitura, algum conhecimento que eu tô pesquisando na hora, muito mais dinâmico que aqui no YouTube. E pra quem acompanha minhas postagens já sabe que eu tenho uma boa afinidade com o conhecimento zen. Gosto muito, sim, do conhecimento gnóstico cristão original. Tenho respeito total, não só pelas religiões, mas por todas as ordens secretas, sim. E apesar desse papo todo aí que é a maçonaria, que é o mal, que é os Illuminati, quem começa a estudar tudo isso vê que são vários ramos de escolas iniciáticas. E que algumas delas bem feias aí, Skull and Bones, os Illuminati da Bavária, esses clubes fechados Bilderberg, não deixam de ser clubinhos de fraternidade entre eles. São clubes isolados de prática de magia do mal. É claro que eles acabaram tomando conta dos principais veios financeiros, de mídia, e parece que eles são os bambambãs. Mas quando tu começa a fuçar mesmo os documentos e como é que funciona esse esquema piramidal da nova ordem mundial, tu vê que são 8, 9 mil famílias que mandam em todo o resto. Think about it. Religion has actually convinced people that there's an invisible man living in the sky who watches everything you do every minute of every day. E essas famílias têm uma linhagem sanguínea, sim, que é preservada até hoje. É como se fosse um esquema de família real. Eles não misturam o próprio sangue, eles treinam, sim, geração após geração, pra continuar com essas agendas, pra continuar com esses planos deles. E quando tu pega a árvore genealógica de algumas famílias dominantes do mundo, vixe Maria, tu vai acabar nessa história da Bíblia, sim. Na questão dos Flavianos, na questão da família Piso, 300 depois de Cristo, Imperador Constantino, o Papa, que mandou matar a própria sogra. Uma história bem feia, bem cabeluda. Eu já vi muita argumentação em cima disso, nenhuma me convenceu que naquela época não fizeram nada. Quando começa a pesquisar, tu vê que sim, aquele lance de ser papa na época é como se fosse um rei, é como se fosse um cargo público. As famílias preparavam os filhos para ser papa, para ser cardeal. Era um esquema muito mais político do que religioso já naquela época, 300 depois de Cristo, que foi quando oficialmente começou o cristianismo. One man would try to unite the empire. One empire, one God, one emperor! The world will know the name of Constantine. Quando eu ousei tentar ver por fora das religiões, porque eu também tive uma infância cristã, ousei explorar outros livros escriturísticos que não só a Bíblia, como o Bhagavad Gita, o Tao Te Ching, começo a perceber que o Alcorão, o próprio livro de Mórmon, aí é muito mais completo, muito mais conexo do que a Bíblia. A Bíblia é um dos livros escriturísticos mais manipulados que existem. Toda uma história sem pé nem cabeça, não se explica nada, tu perde a vida inteira tentando entender aqueles códigos ali, acabando não entendendo porcaria nenhuma. E analisando essa feiura toda aí, lá em 300 depois de Cristo, tu vê que o único cristão que existiu foi o próprio Cristo. E mesmo assim, Jesus nem era o nome dele. Pelo que me consta, tem a tal variação do Yeshua, ou Horshua, que pra mim faz muito mais sentido, que era um nome popular na época na Palestina. Já fiz alguns vídeos sobre isso aqui no canal, a linhagem antiga dos hebreus lá, que não tinha nada de branquinhos, não, eles eram pele escura. E começa a ver também que o título Cristo não tinha nada de sobrenome do Jesus, não, era só um título tipo Buda, ou Iluminado. Diversas formas de manifestação da religiosidade ligados a princípios metafísicos sempre existiram. Pequenos, médios, grandes grupos, desconhecidos ou famosos. Porém, foram as religiões organizadas que os transformaram em charlatanismos e os tornaram desviantes, os combateram e massacraram.
Além de combater estes grupos e filosofias, as religiões combatem quem não acredita na existência de um Deus, chegando a acusá-los de serem despidos de moral ou ética. Muito embora as religiões preconizem melhorar o mundo através da doutrinação de seus membros e das atividades assistenciais e de caridade, podemos dizer que elas conseguiram amenizar apenas alguns pontos, sem amplidão e de forma paliativa. De todos os registros escriturísticos, o mais manipulado é a Bíblia, meu amigo. Todos os livros são bons de ler, né? Tanto os escolásticos de ciência e filosofia, como esses escriturísticos aí, teológicos. Mas a gente começa a analisar todos eles, tu vê que a Bíblia é emaranhada de mentiras. Eles contrataram os principais pesquisadores na época para coletar todos os dados das tradições antigas e fazer uma compilação ali na Bíblia. Uma narrativa que convenceria todo mundo, né? E nessa estão aí até hoje, com essa coisa ridícula aí, tacanha, trazendo essa crendice absurda para a humanidade. E infelizmente por aí eu não gosto de seguir, não. Prefiro explorar os caminhos aqui, errando, acertando. Prefiro não seguir por esse caminho de crendice, não, que só levou à morte, genocídio. Olha o que foi a Inquisição. Olha o que é essa história aí de Islã versus cristianismo. Tu estuda as cartas do Albert Pike lá, tu vê que tava tudo previsto para organizar essa divisão aí, para todo mundo se matar e não ver qual era o plano principal desses Illuminati. Eu prefiro buscar o meu próprio contato. Prefiro sentir a minha energia, ser um livre pensador, de bons costumes, sim. Busco meus estudos de radiestesia, visão remota, tento entender meu próprio contato mediúnico. Sair da crendice, começar a ver as coisas, sentir mais. Aí tu não acredita mais em Deus, não. Tu sabe que ele existe, tu vive nele. É bem diferente. Tu vê alguma coisa, tu não precisa mais crer, né? Porque tá vendo, já sabe. Não precisa mais estar na crendice, não, meu amigo. E aí todo esse sistema começa a cair. Tu entende por que tanto conhecimento importante saiu da academia? Por que a coisa mais importante dos relacionamentos, das ligações humanas, não é muito falado por aí, não. O negócio é se insira no mercado de trabalho, né? Pois é, tu começa a ver o fio do negócio. Começa a ver como é importante estudar por ti mesmo, ser um autodidata, perceber os verdadeiros valores, muitas e muitas coisas começam a vir aí no teu list. E não só o que o mainstream media acaba te impondo, né, no dia a dia. Por que você está perguntando tudo isso? Eu só quero saber o que acontece. Acha que isso faz parte do plano infinito de Deus? Acha que sua religião em si é uma farsa? É só para poderem ter mais feriados para não irem trabalhar? Opa, tem o quê? É o bourgeois. Então é isso, seguimos batendo papos por aqui. Desculpa qualquer coisa, não quis ofender nem machucar ninguém não, mas é uma questão importante, porque buscar soluções em coisas que já existem, coisas no passado, tentar consertar o sistema dentro dele mesmo, não me parece uma coisa muito inteligente. Buscar o mestre interno, aqui agora. Alquimia, de verdade, o verdadeiro poder da magia, de mudar a tua realidade de acordo com a tua vontade. Teu dínamo interno aí trabalhando. Ativismo quântico, cura quântica, sei lá, chame como quiser. A hora de agir consciente é agora. Seja a sua melhor versão. Tamo junto, boicotar o governo oculto, é isso que é a nossa parte. Máximo que der. Vai alargando tua compreensão das coisas, vai entendendo teu eu interno, vai agindo aqui fora, vai se linkando aí nas pessoas com pensamento parecido, similar, vai entrando em fase com esse tipo de pensamento mais alto. E aos pouquinhos tu não vai precisar de crença nenhuma, tu joga tudo de lado, com todo respeito, mas começa a virar um livre pensador, conectado numa imanência tua, não no monoteísmo, nem politeísmo, não. Monismo, Deus interno, imanente. Acorde agora, junte-se a nós!